Saulo de Tarso teve um encontro com Cristo. O mesmo foi escolhido por Deus para ser o apóstolo dos gentios. A vocação do mesmo é muito clara nas Escrituras Sagradas. Mas será que ainda existem apóstolos nos dias de hoje? Quais são os critérios? Qual é a minha vocação e a sua vocação? Bem, elementos como este e muitos outros você aprendeu hoje no Escola Biblicast. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo ao Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Convido você para que hoje possa estudar a lição adulto das lições bíblicas da CPAD, que tem como tema o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. A lição específica de hoje, lição número 4, trata sobre Paulo, a vocação para ser apóstolo. Nesta aula, teremos uma série de subsídios, matérias que vão ser muito úteis para a sua aula de Escola Bíblica Dominical. Portanto, se você quiser ter acesso a esse conteúdo, vai ter o formato de slides em PDF e PowerPoint para que você possa editar da forma que você bem quiser, disponíveis. O link consta na descrição deste vídeo. E neste link você também tem acesso a outros materiais. Portanto, se você quiser se aprofundar e ter um vasto conteúdo e materiais ao longo de todo o trimestre, recomendo que você acesse este link na descrição do vídeo. A lição específica de hoje, em que podemos extrair uma série de subsídios para a nossa aula, e quero aqui destacar 6 materiais que eu vou trazer para você. Bem, o que é o dom de apóstolos? Então, a gente vai avançar em entender que ministério foi este que o apóstolo Paulo foi vocacionado, foi escolhido. O uso do termo apóstolo na Bíblia, certo? Em que circunstâncias isso acontece? A função é apóstolo ou uma posição? Bem, essa questão a gente vai também esclarecer hoje. Existem apóstolos nos nossos dias? Essa é uma pergunta que muita gente levanta. A gente vai tentar trazer aqui uma resposta baseada aqui em um teólogo pentecostal de peso. Bem, qual a base bíblica também para a apostolicidade atual? Existe fundamento para isso? Então vamos considerar que base é essa. E por fim, talvez o subsídio que vai trazer um maior impacto para a sua vida e principalmente para o seu aluno. Qual a sua vocação na obra de Deus? A lição de hoje vai tratar sobre o apostolado na vida de Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Mas podemos e devemos, inclusive, pensar isso para as nossas vidas. Então, a gente vai trazer esses conteúdos ao longo desta aula. Então, recomendo que você aproveite todo o conteúdo de ponta a ponta e aí sim, depois você vai lá no link e baixa os slides, tá certo? Não sai da aula por enquanto. Vamos lá. O texto áudio se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Quem está falando aqui é o próprio apóstolo Paulo, se apresentando à igreja e dando de cara as suas credenciais, que ele é um apóstolo e que foi escolhido, chamado pela vontade do próprio Deus. Não é uma vontade humana. E isso aqui já faz uma grande diferença. Muita gente por aí, do nada, se auto-intitula apóstolo, sem nem sequer ter sido reconhecido por outras pessoas anteriormente, né? Depois, alguns até chegam a ter uma certa fama, uma certa credibilidade midiática, e alguns até acham até normal isso, mas vamos entender um pouco do ponto de vista bíblico o que é ser apóstolo e se é que existe nos nossos dias. A verdade prática diz assim: Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. E isso aqui eu entendo que se aplica para os nossos dias, não apenas para o contexto do apóstolo Paulo. A leitura diária, temos aqui uma série de textos bíblicos que recomendo, obviamente, que você faça o esforço de estudar e refletir sobre cada um deles, tá certo? Bem, a leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 9, versículo 15 ao 22 e Gálatas capítulo 1, do versículo 11 ao 18. A nossa introdução, temos aqui os seguintes objetivos. Objetivo geral: revelar que Deus vocaciona atualmente os crentes para a sua obra. Objetivos específicos: salientar o ponto de partida para a vocação de Paulo. Enfatizar que a vocação de Paulo foi efetivada pelo Cristo ressurreto.
E, por último, relacionar a vocação de Paulo com o aprendizado no deserto. Então, são aqui alguns caminhos que vamos tentar trilhar. No tópico 1 da nossa lição bíblica, antes inclusive de falar aqui dos subsídios, fala sobre o ponto de partida para a vocação de Paulo. E é interessante de antemão antecipar que a ideia de vocação é algo de uma aptidão que pode ser, digamos, natural ou pode ser, digamos, trabalhada. Essa escolha, esse caminhar vai direcionar o que uma pessoa faz, o que ela gosta de fazer. Às vezes nós não temos um gosto tão específico por aquilo, mas nós somos convocados, nós somos moldados para aquela função, para aquela atribuição, seja eclesiástica ou não, e isso é uma vocação, tá certo? Bem, o item 1 trata-se do seguinte. O item 1 do tópico 1 trata-se do seguinte: chamada e presciência divina. É interessante, o próprio apóstolo Paulo relata o seguinte, em Gálatas capítulo 1, versículo 15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Ou seja, o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, ele tinha dimensão que a escolha dele não foi naquele momento na estrada, em caminho para Damasco, não, mas sim desde o ventre da mãe dele. Na verdade, isso é uma linguagem até, como eu poderia dizer, poética, porque na verdade Deus já tinha esse conhecimento antes da fundação do mundo. Deus é presciente, então essa presciência não é que aconteceu a partir de um certo momento. Não, Deus já tinha esse conhecimento. E alguém pode me tentar indagar, instigar uma resposta de como é isso. Não tem como eu explicar muita coisa, só quer dizer que Deus ele é presciente. Isso, inclusive, é um elemento muito importante, muito considerado dentro do conhecimento da linha que alguns chamam teológica de arminianismo. Esse item, essa percepção, inclusive, contribui muito para poder explicar a ideia de Deus saber quem vai o aceitar, tá certo? Como único e suficiente Salvador, tá certo? E não que Deus já escolheu previamente, não, Deus já sabe, então isso já faz uma diferença grande. Mas isso aqui não é momento para discutirmos sobre isso, não é o conteúdo desta aula. Talvez em algum momento a gente trate um pouquinho mais sobre isso. Segundo tópico do item 1, diz o seguinte: um ministério na plenitude do Espírito. Depois de passar pela experiência do novo nascimento, Paulo foi batizado no Espírito Santo. Atos capítulo 9, versículo 17. Interessante também notar que o apóstolo Paulo, inclusive a gente vai também falar um pouco sobre isso, né? As pessoas entendem aí de forma equivocada sobre essa mudança de nome do apóstolo Paulo. Saulo, a gente vai ver já sobre isso. Mas o apóstolo Paulo, ele não apenas aceitou a Cristo, mas ele também foi revestido de poder. Ele recebeu o batismo no Espírito Santo. De forma semelhante ao que aconteceu com os discípulos no dia de Pentecostes, inclusive com outras pessoas que estavam lá, o mesmo também aconteceu de Paulo ter esse revestimento de poder, essa autoridade. A gente aqui não está falando sobre salvação. Saulo de Tarso, Paulo, já estava salvo, porque tinha aceitado a Cristo, estava caminhando com Cristo, mas ele foi ainda revestido de poder, a ousadia para proclamar o Evangelho. Tópico 3 do item 1 ainda. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. É essa a afirmação ou essa é uma pergunta? Bem, aqui no contexto da lição bíblica se colocou uma pergunta. Por que isso? A ideia, muito provavelmente, o que aconteceu foi que o nome Saulo, que era uma versão aí aportuguesada de uma origem judaica para o nome que em linguagem latina seria Paulo. Ou seja, para você poder entender um pouco mais. Meu nome é Roberto. Roberto é o nome aqui no Brasil, aportuguesado, vamos dizer assim. Mas vamos considerar que eu estou indo para uma outra nação e vamos considerar a nação de língua inglesa. Em nações de língua inglesa, o correspondente ao meu nome, que é Roberto em português, é Robert. Eu poderia então chegar nos Estados Unidos
E quando alguém perguntasse o meu nome, eu poderia dizer o quê? O meu nome é Roberto. Faz todo sentido isso, até porque é um nome próprio. Eu não vou alterar o meu nome porque eu mudei de país. O meu nome continua sendo Roberto. Mas, se eu pensar como um artista faz, nome artístico, às vezes o nome da pessoa comum, ele pode não ser tão, vamos dizer, palatável mediaticamente, tão interessante. Então, o que é que essa pessoa faz? Ela altera o nome para que seja um nome até de fácil compreensão, de fácil assimilação. Inclusive um nome que talvez não tenha nenhum outro grande artista com um nome semelhante. Então, eu chegaria nos Estados Unidos, por exemplo, Reino Unido, Irlanda, Canadá, Nova Zelândia, sei lá, qualquer país de língua inglesa. Chegaria para esse pessoal, para essa cultura e diria, meu nome é Robert. É lógico que meu nome não mudou, meu nome continua sendo Roberto, meu nome de batismo, como alguns chamam, continua sendo Roberto, mas o meu nome para aquela comunidade, para aquele povo, eles não me conheceriam como Roberto, mas sim como Robert, porque Robert, para o contexto deles, é o nome comum. Roberto não é o nome comum, Roberto é um nome estrangeiro para eles. Então, muito provavelmente a mudança de escolha de Saulo para Paulo nas Escrituras Sagradas parece notar que seja muito mais uma estratégia de Saulo de Tarso de se aproximar em outras culturas do que, na verdade, ter sido uma mudança feita por Deus. Não. Foi Saulo de Tarso, com a estratégia, com o conhecimento, com a cultura que ele teve, que ele fez essa adaptação. Eram nomes correspondentes, mas só que em línguas distintas. Então, perceba que até gastei um pouco de tempo além do que deveria ser, mas é uma questão que muita gente se pergunta, a ponto, inclusive, do próprio comentarista da lição bíblica dar um destaque neste ponto. Então, eu queria aqui gastar um pouco de energia nisso, e eu acho que esse exemplo que eu dei com o meu nome, inclusive, né, talvez vai facilitar para o seu entendimento, tá certo? Avançando um pouco mais, o que poderíamos entender do que é apóstolos? Pois em Efésios é mencionado que apóstolos é um dom. Ou seja, Deus chamou Paulo para ser apóstolo. Então, ele chamou e o capacitou, o concedeu a ele um dom. Então, esse é um ponto inicial. E mais à frente você vai entender também um pouco a diferença de função para a posição. A gente vai chegar já já nisso. Olha o que o Adams fala. Refere-se àqueles indivíduos especificamente chamados, comissionados e autorizados pelo próprio Senhor Jesus Cristo para serem seus representantes na proclamação do Evangelho e no estabelecimento da igreja. Efésios capítulo 2, versículo 20. Ou seja, são pessoas que são pilares fundamentais na proclamação do Evangelho. Estes são os apóstolos. Estes são os que têm o dom de apóstolo. O Craig Keener também apresenta uma definição, uma afirmação que eu acho bem interessante. No Novo Testamento, o termo aplica-se a agentes comissionados de Cristo, autorizados de forma especial. E aqui, essa forma especial que ele coloca é que são mais autorizados do que outros. É uma espécie de patente. O Adams coloca numa perspectiva de muito mais aparentemente uma função. Já o Craig Keener, ele coloca que não apenas é uma função, mas que também parece que conota uma posição, né? E aí, essa perspectiva, essa autoridade maior é com o objetivo de proclamar a palavra, é de propagar a palavra de Deus. Não é para se colocar como melhor do que os outros, não é para querer se impor eclesiasticamente e dizer que é o manda-chuva, que é o líder maior. Não é esse o propósito, e sim o propósito de ser uma liderança para a proclamação do Evangelho. Bem, e aí a gente vai para um próximo suplemento, um próximo subsídio, que é o uso do termo apóstolo na Bíblia. Temos aqui referências em uma série de textos bíblicos e o conteúdo que cada um desses textos apresenta, que é uma síntese. Se você quiser entender um pouco mais disso de forma mais abrangente, além de ler o próprio texto bíblico na íntegra, recomendo que você vá na fonte que extrai isso do dicionário Vine, né? Então, que também é, de certa forma, um pouco de comentário. Inclusive, essas observações foram retiradas desse dicionário. Em Hebreus capítulo 3, versículo 1 e João 17:3,
podemos entender que a ideia de apóstolo é literalmente a ideia de enviado. A palavra é usada acerca do Senhor Jesus para descrever sua relação com Deus. Então, a ideia de apóstolo também foi empregada ao próprio Cristo. Interessante, né? Como enviado de Deus. Lucas 6,13 e também 9,10 diz que os 12 discípulos foram escolhidos pelo Senhor para um treinamento especial. Foram chamados assim. Então, quando Cristo chamou eles, os considerou como apóstolos. Então, já é uma outra contribuição, uma outra menção do termo apóstolo na Bíblia. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1 e também no capítulo 15, versículo 8, menciona-se a respeito de Paulo. Paulo, embora tivesse visto o Senhor Jesus, não tinha acompanhado os 12 todo o tempo. Isso é verdade. Do seu ministério terrestre e, consequentemente, não era elegível para um lugar entre eles, de acordo com a descrição de Pedro sobre as qualificações necessárias. Então, que se encontra em Atos, capítulo 1, versículo 22. Então, por esses critérios, Paulo não poderia ser um apóstolo. Contudo, ele foi comissionado, ele foi vocacionado, que é o tema da lição, né? O tema base. Ele foi escolhido pelo próprio Senhor. Não foi uma imposição de mãos por outros apóstolos, não foi um aceite por uma igreja específica, não. O próprio Cristo o chamou e o capacitou, o vocacionou para isso, tá certo? E que inclusive tivesse o objetivo do quê? De levar o evangelho para os gentios, para o povo que não fazia parte da nação de Israel. Em Atos capítulo 14, versículos 4 e 14, o termo é aplicado para Barnabé e a Paulo. Já em Romanos 16, 7, é aplicado para Andrônico e Júnias, ou seja, pessoas que talvez muita gente nem sequer lembra, né? Pelo menos de nome, e foram considerados, foram chamados também apóstolos. E em Filipenses 2,25, para Epafrodito. Ou seja, o emprego do termo apóstolo vai, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, vai além dos 12 discípulos, vai além do apóstolo Paulo. Outras pessoas naquele ambiente já carregavam isso, tá certo? Em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 23, também temos dois irmãos anônimos que são chamados de embaixadores. E se formos buscar no original, o termo seria o equivalente para apóstolos. Então, isso também é uma outra afirmação do emprego de apóstolo, por mais que na língua portuguesa ficou com uma tradução diferente, mas que ocorreu também. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6, refere-se a Paulo, Silas e Timóteo, para definir a relação deles com Cristo. Ou seja, percebemos que tem vários elementos que falam sobre apóstolos na Bíblia. Aplicações para pessoas conhecidas e desconhecidas. O próprio Cristo, Paulo, outras pessoas que nem tão conhecidas ou relevantes no contexto escrito na Bíblia, mas que foram consideradas e foram chamadas de apóstolo. Então, e um outro elemento importante, será que o emprego dessa função de apóstolo ou posição pode ser um embate aí, pode ser aparentemente posições que não se confundam, sejam coisas bem distintas. Mas antes que eu venha até falar um pouco sobre isso, vamos deixar aqui que o Gordon Fee, um teólogo pentecostal de peso, ele possa falar um pouco sobre isso. Na sua obra do comentário em 1 Coríntios, ele fala um pouquinho sobre isso. Olha o que diz o texto. Em 1 Coríntios 1:1, o termo tem um sentido de função. Essa é a ideia que Gordon Fee entende, e eu também percebo dessa forma. Bem como de cargo ou posição, ou seja, função e cargo, função e posição. Não apenas era chamado de apóstolo por ter uma posição de apóstolo, mas porque ele exercia as atribuições de um apóstolo. E aí diz o texto, ou seja, tinha relação primeiramente com alguns que foram enviados por Cristo a pregar o evangelho, conforme 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Mas os que foram enviados para isso e especialmente para os que fundaram igrejas em consequência do seu trabalho de evangelização, vieram a ser conhecidos como apóstolos, uma designação que tinha também um sentido inerente de posição.
especialmente no casos que estiveram diretamente associados com Cristo e seu ministério terreno. Então, isso é um ponto importante. Em Paulo, os sentidos funcional e posicional quase que se fundem. Então, essa discussão de dizer que é posição, é função, olhando, observando a vida do apóstolo Paulo, a gente percebe que são as duas coisas. Ele é reconhecido como tal e ele também ministrava, ele trabalhava, ele proclamava o evangelho como um tal. Então, isso é muito importante. Nesse caso, a ênfase está claramente em sua posição de autoridade em relação à igreja em Corinto, mas essa posição está baseada em sua relação com Cristo Jesus. Então, ele inclusive, no texto de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, ele associa que ele é apóstolo de Jesus Cristo. Então, a autoridade que ele tem não é derivada do nome apóstolo, ou derivada da história dele, ou de quem ele é, mas sim por quem ele foi enviado, por quem ele foi comissionado, por quem ele foi vocacionado. Então, a ideia da vocação do apóstolo Paulo deriva da escolha de Deus, e não porque o apóstolo Paulo quis exatamente ser um apóstolo. Deus agiu na vida dele, obviamente, e impulsionou ele. E ele aceitou esse desafio, tá certo? Não, é lógico que a escolha final é do apóstolo Paulo. Ele poderia recusar a oferta, mas ele entende que só foi possível ser apóstolo porque Cristo fez o convite. Se não tivesse o convite de Jesus, se não tivesse o convite do próprio Deus, não tinha vontade que fosse possível do apóstolo Paulo, né, ou Saulo de Tarso, ser um apóstolo. Porque para que ele pudesse ser, ele deveria ser escolhido, vocacionado. Ele não se escolheria. É basicamente esse o raciocínio que eu quero que você entenda. A função e a decisão final foi dele, mas só foi possível ele tomar essa decisão porque ele foi instigado a tomar essa decisão. Avançando um pouco mais, algumas perguntas que muita gente pergunta aqui, eu quero trazer a resposta para cada uma delas. Primeira delas, existe sucessão apostólica? O que seria isso? Um apóstolo, antes de morrer, ou faz uma transição e impõe as mãos sobre outras pessoas e outras pessoas já passam a ser também apóstolos e que essa pessoa vai suceder aquele apóstolo primaz, o primeiro e assim por diante. Isso é bíblico? Não. Isso não tem fundamentos para os nossos dias. E eu não estou falando ainda se apóstolo pode ou não para os nossos dias. Estou falando só que a sucessão apostólica, a escolha de uma pessoa escolher outra para ser apóstolo, ou um filho de apóstolo ser apóstolo. A gente está falando desse critério, certo? Já existiu, ou pode vir a existir, um colégio apostólico após os 12 escolhidos por Jesus? Por incrível que pareça, alguém pode se surpreender, tem gente que quer criar esse tipo de mecanismo, uma espécie de conselho de apóstolos, o que obviamente é um tremendo de um absurdo, e obviamente a resposta é um não. Não existe essa ideia de um trabalho sucessório de outros apóstolos nos nossos dias, tá certo? Não no conjunto de uma espécie de colegiado, é isso que eu quero também deixar bem claro. Existe pai apóstolo? Alguém vai saber que criaram isso. O pessoal tem muita criatividade. Tem tanto apóstolo por aí que já estão querendo criar o quê? Hierarquia, né? O apóstolo que é maior do que o outro apóstolo. Então, para isso, tem que se chamar de quê? De pai apóstolo. Então, esses absurdos acontecem, tá certo? Infelizmente, e a grande internet, vamos dizer assim, né? A mídia, de alguma forma, contribui para essa disseminação desses absurdos, né? A gente só tem acesso a isso algumas vezes só por causa da internet. Bem, é bíblico isso? Não e não. Para nenhuma das questões. Não existe pai apóstolo e também isso não é bíblico. Falta total ancoragem. E a pergunta que talvez muitas pessoas vão instigar, porque o apóstolo Paulo, tranquilo, ele foi apóstolo, foi vocacionado. Mas alguém pode se perguntar, existe a possibilidade de alguém ser vocacionado para apóstolo nos dias de hoje? E a resposta é sim, existem apóstolos atualmente. Alguma pessoa com uma visão mais sensacionista vai pensar que não, isso não existe mais, foi só naquele período. Mas não existe um texto sequer, do ponto de vista
bem sincero, direto às Escrituras, que indique o cessacionismo dos dons, das posições apresentadas nas listas de dons espirituais e ministeriais, lá em Efésios principalmente, certo? Então, eu só queria deixar isso bem claro, porque muita gente aí usa de argumentos que são carentes de base bíblica, né? Então, isso é um problema. Um texto muito interessante que eu julgo, inclusive, a principal base bíblica para a continuidade destes dons se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 13. E quando eu falo dos dons, é o conjunto de dons, inclusive o quê? O de apóstolos. Olha o que diz o versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Olha que interessante, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, a ideia de querer o aperfeiçoamento dos santos e utilizar-se de dons, posições, profeta, apóstolo, evangelistas, pastores, doutores ou mestres, a depender da tradução, tudo isso tem um propósito de existir até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. E isso eu entendo que não chegamos ainda. Na verdade, isso só vai finalizar ou se concretizar com o retorno de Cristo, com a ida da igreja para se encontrar com o Senhor. Então, até esse momento, vai continuar existindo todos esses ministérios mencionados, inclusive o que estamos avaliando ou estudando na lição de hoje, que é sobre apóstolo. A ideia de apóstolos na Bíblia é presente no Novo Testamento. Paulo foi um deles, foi escolhido pelo próprio Deus, e Deus ainda convoca, chama, comissiona pessoas nos nossos dias. No passado recente que nós tivemos também. Temos relatos e vamos falar um pouco deles aqui. Algumas pessoas confundem e pensam que apóstolo tem que ser uma pessoa que faça algo equivalente a Paulo. Aí não tem como, né? Aí você pegou pesado no padrão, no parâmetro. A gente tem que pegar leve, né? Tem que diminuir aí o nível para poder chegar. Então, a ideia de comparar com o apóstolo Paulo é importante, serve como exemplo, serve como modelo, mas nem todo mundo vai chegar, e olha só, eu imagino que ninguém vai conseguir chegar a fazer feitos de forma global como o apóstolo Paulo fez, tá certo? Se você for ver aqui vídeos anteriores no canal, eu até tenho um vídeo que falo sobre uma pessoa que eu muito admiro, né, a história que ele fez, que foi Billy Graham. Então, Billy Graham, ele foi um missionário, e se formos pensar aqui algumas ideias de abertura, de proclamar o evangelho em lugares que estavam fechados para o evangelho, lugares vinculados ao comunismo, a nações que eram muito contrárias ao evangelho, e ele conseguiu adentrar nesses lugares, inclusive proclamando o evangelho. Então, é uma pessoa que eu entendo que cumpriu esse papel. E falando da perspectiva do ministério apostólico atual, a gente tem aqui inúmeros exemplos de pessoas que contribuíram de alguma forma. Temos aqui, atualmente, inclusive, isso aqui que está falando, é importante falar, não é eu, né? Assim, não é eu o meu argumento. Esse argumento que eu estou utilizando aqui é do pastor Elinaldo Renovato de Lima. Ou seja, não precisa nem falar mais nada, né? Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Faz total sentido com a função que o apóstolo Paulo cumpriu e fez junto aos gentios. Não será que não tem pessoas que fazem isso nos nossos dias? Tem sim. Olha só, também homens como John Wesley, William Carey, denominado como pai das missões modernas, Hudson Taylor, Moody, Gunnar Wingre e Daniel Berg, olha só, vamos olhar a própria história da Assembleia de Deus. O que Daniel Berg e Gunnar Wingre fizeram foi algo assim excepcional.
O irmão André também, né? E tantos outros em tempos recentes foram verdadeiros desbravadores apostólicos. Cidades e até países foram impactados pela instrumentalidade desses servos de Deus. Ou seja, teve no passado bastante distante, teve no passado recente e temos nos nossos dias. Então, o que nós temos que observar é quais são esses critérios. E o pastor Reinaldo Renovato coloca um fator muito importante. Aquelas pessoas são pilares para a proclamação do evangelho em lugares que não existe nada. E alguém pode pensar, aí existe isso? Existem muitos ambientes em que o evangelho ainda não chegou, infelizmente, povos não alcançados. Então, um outro elemento que eu quero também destacar aqui é que pessoas confundem essa ideia de apóstolo com pessoas que se auto-intitulam e que não cumprem esse papel, que existem inclusive milhares, dezenas, vamos dizer assim. E essas pessoas, elas trazem uma consequência negativa para o termo apóstolo, mas a culpa é delas. Não é a ideia que o apostolado é algo comum. Não, apostolado não é algo comum. Não existem apóstolos aí rodando por aí em todo lugar. Mas que eles existem, existem, e não existe fundamento bíblico, inclusive, para o cessacionismo desse ministério, tá certo? No tópico 3 da nossa lição bíblica, temos a vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Alguns elementos nós devemos destacar. Neste mapa que você está visualizando aqui, você percebe que a situação, a posição de Damasco, onde ele estava se dirigindo, a própria nação de Israel, Jerusalém, Cesareia e assim por diante, eles ficavam próximos do que nós consideramos, e no contexto bíblico inclusive, da Arábia, do Oriente. Então, ele estava num ambiente muito próximo, não é tão distante assim como alguém poderia talvez sugerir ou pensar, né? Proporcionalmente em quilômetros de distância. É importante também dizer que o apóstolo Paulo, ele se dirigiu para esse lugar, para essa região, e existe uma discussão muito sadia do que é que ele fez lá. Algumas pessoas falam da ideia que ele ficou uma espécie de recluso, ficou lá muito tempo sozinho, e Deus trabalhando na vida dele, e ele incompreendendo e orando, é aquele negócio todo. Outras pessoas entendem que, até inclusive o F.F. Bruce, que tem uma obra muito boa falando sobre o apóstolo Paulo, que provavelmente ele, e tem indicativos de certa forma para isso, é que ele estava anunciando o evangelho no ambiente em que ele estava, naquela região. Outros povos, ele já começou a trabalhar como o apóstolo dos gentios nesse momento, e não posteriormente quando ele retorna. Então, não existe um ponto pacífico. Observando a lição bíblica, dá a sensação que parece que ele ficou recluso, que ele ficou pensativo, ficou tendo um contato maior com Deus, e ficou nisso. Eu, particularmente, entendo que ele já contribuiu na proclamação do evangelho, naquele ambiente, naquelas regiões, já nesse período em que ele ficou distante, vamos dizer, do grande centro, né, que estava fervendo religiosamente, inclusive do cristianismo, lógico. Mas mesmo assim, vale salientar que Deus, obviamente, trabalhou na vida do apóstolo Paulo neste ambiente, neste período. Isso é inequívoco, isso é notório que teve essa atribuição, esse trabalhar de Deus na vida do apóstolo Paulo. O nosso último subsídio: qual a sua vocação na obra de Deus? Isso é muito importante. Nós estudamos e refletimos um pouco sobre o apóstolo Paulo, a escolha do mesmo, a vocação do mesmo pelo próprio Cristo ressurreto para ele. Mas o que podemos identificar, perceber da vocação de Deus para mim e para a sua vida? É isso que eu conclamo você a pensar como professor de escola bíblica dominical e também levar isso para os seus alunos. É importante entender o agir de Deus na vida do apóstolo Paulo? Mas é importante também entender que Deus chama cada um de nós para a obra. E é importante termos o discernimento de entender aquilo para que Deus nos chamou. E isso contribui muito porque, da mesma forma que o apóstolo Paulo, quando se direcionava para as igrejas, se considerava como apóstolo de Cristo,
Não tem nenhum problema quando eu identifico o meu dom, meu ministério, eu me reconhecer como tal e em devidas situações ou momentos, eu me apresentar nesse sentido. Até porque em alguns momentos é fundamental que você se apresente com o dom, com o seu ministério, com aquilo que Deus tem trabalhado, para que as pessoas que estão em cargos de liderança, de administração, de gestão dessas pessoas na igreja, geralmente o pastor, ele possa conduzir isso da melhor forma possível, para o bem do reino. Então, não é esperar apenas o pastor perceber por si só. Às vezes, comunidade pequena, parece ser muito tranquilo isso. Mas comunidades maiores, igrejas maiores, que têm uma quantidade de irmãos significativa, como é que o apóstolo Paulo, ou, na verdade, como é que um pastor de uma igreja desta vai conseguir compreender e perceber os dons em cada dessas pessoas? Até porque ele não vai conseguir nem lembrar do nome das pessoas, quanto mais saber as atribuições ou os dons que Deus tem dado para aquelas pessoas. Então, é importante a gente também compreender isso. Alguém pode ser apóstolo. Interessante, eu coloquei logo como primeira. Por que não apóstolo? Pode. Pode. Se Deus chamou, se Deus lhe vocacionou, se Deus está lhe enviando para situações que você vai ser o alicerce para a proclamação do evangelho, vai ser o início, vai ser a pedra fundamental, vamos dizer assim, de proclamação naquele ambiente, isso é importante. Pastor, alguém pode ser chamado para pastor e é chamado para pastor, e esse pastor que eu estou falando aqui não é o pastor posição, é o pastor função, que ocasionalmente alguns vão ter ou vão se tornar pastor de posição também, mas antecede a posição a prática, antecede a posição a vivência, antecede a posição a efetividade na prática do dom. E é isso que eu quero que você também tenha em mente. Líder de grupos, de jovens, de senhores, senhoras, crianças, isso também é um dom. Isso também é uma forma, de, inclusive, de pastoreio, só que vinculado a grupos específicos. Missionário internacional, missionário urbano, missionário, como tivemos em conversas anteriores aqui no chat de voz, lá no Telegram, missionário rural. E isso, pessoas que fazem missões dentro do nosso país, no sertão nordestino, na floresta amazônica, nos interiores de estados talvez muito grandes, mas que tem regiões lá que carecem ainda de ter alcance do evangelho no ambiente rural. Então, são pessoas que se dedicam para isso. Isso também é uma vocação que Deus pode trabalhar na minha e na sua vida. Empregando também os mais diversos dons e capacitações divinas. Enumerei alguns, mas a lista do que eu falo aqui, ela não é restritiva. É apenas um ponto de partida que eu quero apresentar. Então, para que eu não deixe de falar nenhuma outra, eu coloco aqui o quê? As demais. Cai em jogo também isso, a gente não esquecer. Professor de EBD. Essa aqui eu queria destacar, lógico, né? É Ministério de Ensino, na verdade. O professor de EBD é a posição da pessoa que tem o dom de mestre, doutor, vai provavelmente assumir posições de ensino, que pode ser professor de escola bíblica dominical, pode ser professor de grupos familiares, células. E aqui, quando eu falo célula, é aquela subdivisão de grandes igrejas que alguns fazem para que mais pessoas tenham o alcance e o acompanhamento. Mas aqui não é aquela ideia de M12, G12, não é nesse sentido, tá certo? É célula nesse ambiente de ensino, como apresentei. Ação social, pessoas que têm um dom, né? Inclusive de repartir, certo? De governo. Então, isso é muito importante para a ação social dentro da igreja. E isso contribui para a proclamação do evangelho, porque o evangelho não é apenas ou exclusivamente o anúncio da palavra, mas a vivência da mesma. É eu dizer que eu devo dividir o pão com meu amigo, com meu irmão, e eu dividi o meu pão com meu amigo e com meu irmão. Não ficar no discurso, e ficar assim no discurso e na prática. Suporte técnico. Alguém pode dizer, o que é que isso tem a ver com a igreja? Tem tudo a ver com a igreja. Fazer um simples vídeo como esse, é necessário uma série de conhecimentos de áudio, de som, de iluminação. Imagina numa igreja que quer fazer algo bem sofisticado, algo bem trabalhado, colocar uma boa iluminação, colocar uma boa qualidade de som. Tudo isso
carece e necessita de pessoas para exercer esses papéis. E isso também é uma contribuição para o anúncio do Evangelho. Então, pensa só, uma boa qualidade de som permite que as pessoas se sintam confortáveis naquele ambiente e mais propensas, obviamente, não porque o evangelho dependa disso para atingir a pessoa, mas o ambiente bem estruturado é um facilitador para que as pessoas cheguem na igreja. Então, esse é um fator. A área administrativa, uma série de coisas estão ocorrendo no que chama de background da igreja, o que está por trás da posição, né, de pastor, liderança, aquela parte visível. Tem pessoas que trabalham no pano de fundo. E essas pessoas são muito importantes para a contribuição do avanço do reino. Um tesoureiro, um secretário, ou seja, posições que muita gente talvez nem considere como participantes efetivos da obra de Deus, mas eles são participantes efetivos da obra de Deus. A boa gestão financeira, a boa gestão administrativa permite, inclusive, que o pastor, que a liderança da igreja tenha mais sossego, inclusive, para anunciar o evangelho. Então, esse é um fator importante. Servindo a Deus também com sua especialidade. Você tem uma formação específica e isso também contribui para a obra de Deus. Medicina, você poder chegar em comunidades que o povo carece de médicos e chega lá um médico cristão para não apenas trazer o conforto físico, mas também um conforto espiritual. A área tecnológica, quantas coisas podem ser melhoradas na vida da comunidade, na vida do povo, da humanidade, por causa dos conhecimentos tecnológicos. Imagina só aqueles aplicativos que você tem em seu celular, aplicativo da Bíblia. A pessoa que fez isso, o grupo que fez isso, fez um papel muito importante para o anúncio do evangelho. Diversas nações que têm restrições quanto à circulação de Bíblias impressas, elas têm dificuldades maiores quando você vai pegar e ter acesso ao formato digital. E as pessoas têm acesso a isso. Quem trouxe essa contribuição? Pessoas crentes que usaram o ferramental tecnológico disponível e canalizaram esse conhecimento para um benefício muito propositivo, que foi levar a palavra de Deus. Advocacia e assim vai. Ou seja, uma série de outras áreas de conhecimento, que talvez alguns chamam de secular, eles podem ser devidamente aplicados para a igreja. É importante também notar que o apóstolo Paulo, quando foi chamado, ele não abandonou o conhecimento que ele tinha, as línguas que ele tinha, o conhecimento prévio dele, que podia ser aproveitado em prol do reino, isso foi utilizado. Então, existe uma máxima por aí, que é equivocada, lógico, que Deus não chama os capacitados e que ele, sim, capacita os escolhidos. A primeira afirmação está equivocada, a segunda está correta. Deus capacita os escolhidos, mas ele pode escolher aquela pessoa que já tem uma capacitação natural, uma capacitação que começou lá antes. Deus não é presciente? Deus não saberia que Paulo poderia trabalhar e que aceitaria a missão de ser apóstolo dos gentios? Por que não trabalhar na vida do apóstolo Paulo, apresentando o conhecimento do mundo, o conhecimento geral, conhecimento de entender as pessoas, inclusive, lá atrás? E quando ele aceitou a Cristo, ele empregou o conhecimento que ele passou a ter do próprio Cristo com o conhecimento prévio anterior. É bem verdade que o apóstolo Paulo fala que ele não se sustenta no conhecimento dele. Isso ele está certo, e ele fez de fato isso. Mas ele não despreza as informações, o conteúdo, o background que ele tinha lá atrás, tá certo? Então, é isso que eu quero que você entenda. Todos nós podemos e somos vocacionados por Deus para algo. O importante é você entender qual é a sua missão, eu entender a minha. Talvez você, professor DBD, já está claro essa função. Talvez possa ter uma segunda, uma terceira, não sei. Mas leve isso para o seu aluno, para que ele entenda que da mesma forma que Deus vocacionou Paulo, ele pode vocacionar qualquer pessoa para diversos empreendimentos, diversas aplicações dentro da obra de Deus, tá certo? Então, é esse o ponto que eu queria reforçar com você. A conclusão,
O ponto de partida para a vocação de Paulo foi a presciência divina e a pessoa do Espírito Santo. Isso aqui é um ponto fundamental que nós não devemos desconsiderar. A visão gloriosa de Cristo ressurreto mudou definitivamente o rumo da vida de Paulo. Isso é uma evidência claríssima. E por último, a vocação de Paulo foi aperfeiçoada no deserto, pelo qual o apóstolo Paulo passou durante 3 anos. Ele passou 3 anos nesse período, ele foi trabalhado por Deus, mas eu entendo sim que ele também já anunciava a obra de Deus. Imagino que esse conteúdo foi bastante útil para você. E se você por acaso chegou agora no canal, eu recomendo que além do like no vídeo, você possa se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, toda vez que eu posto material, você fica ciente dessas informações. Lembrando que este conteúdo apresentado, esses slides, estão disponíveis no formato PDF PowerPoint e o link na descrição deste vídeo. Convido você não apenas para baixar o material, mas para ver os demais conteúdos disponíveis no canal do Telegram. E esse canal é exclusivo para conteúdo de Escola Bíblica Dominical, só eu posto material, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, não se paga inclusive para ter acesso a esse conteúdo. Então tudo isso disponível gratuitamente para que você possa ter o melhor para a sua aula de EBD. Além disso, se você quiser acompanhar no formato de podcast, o Escola Biblicast também é um podcast, está disponível em todos os agregadores de podcast. Se você também quiser acompanhar nas redes sociais, o link para as mesmas estão na descrição deste vídeo. Aguardo você na nossa próxima aula, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, tchau!